Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, este é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que está aqui comigo mais uma vez nessa edição maravilhosa de sábado, edição especial. Quem acompanha o Rabiscos nesses quase 3 anos sabe que eventualmente a gente lança alguns episódios aos sábados. E aí é para você curtir na noite de sábado, fim de semana, ou se entreter aí nos outros dias. Obrigado a todo mundo. Gravei um programa muito bacana com um papo super interessante falando do cenário independente literário, falando da autopublicação, dando dicas para quem pensa em publicar um livro, para quem quer chegar lá, para quem quer ter seu material exposto, como fazer, onde fazer. E para isso eu falei com o editor José Elias Neto, querido amigo, dono da editora Estância, e falei com a escritora independente Regiane Folter, que mora atualmente no Uruguai. Foi um papo muito legal. Eles falaram também sobre seus livros, o livro do Zé, que é Eu Não Sei Usar Vírgula, e Amores, com Z, da Regiane. Falaram também um pouco dos seus caminhos e deram muitas dicas legais para quem está escrevendo e ainda não sabe como trabalhar seu material, ainda não sabe como fazer para chegar em seu leitor, em seu público. Então foi um papo muito legal mesmo. Quem está acompanhando também sabe que agora eu estou com o equipamento um pouco melhor, então a qualidade do áudio está melhor. Mas infelizmente por conta da internet, esse episódio, vocês vão reparar que eventualmente fica um barulhinho no fundo que foi de instabilidade de conexão. Infelizmente, e como cada um gravou de um canto, né, a gente tem esses limites que a tecnologia nos coloca. Mas não atrapalhou nada o papo, não atrapalhou nada a edição, foi muito legal, não prejudicou em nada o papo. Terça-feira, estou de volta com o Rabiscos Literário, com mais um programa incrível, e às quintas-feiras, Carol Pedrosa comanda o Cabine do Filme aqui no Rabiscos também. Quero mandar um beijo para os curadores que nos ajudam. Renan Aja, Sol, minha querida Sol de Lua e o meu querido amigo Alisson. É isso. Espero que vocês gostem, espero que curtam o papo. Valeu. Regiane Folter, Zé Elias Neto, Zezito, meus cumprimentos a vocês. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui comigo no Rabiscos. Obrigada a vocês. Eu que agradeço também. Não só porque é de um assunto bacana, né? Mas porque, sei lá, manhãs de domingo não costumam ter essa. Eu gosto de gravar manhãs de domingo. Apesar do episódio ir às terças, eu gosto de gravar ou às noites ou às manhãs, no final de semana. A gente tá mais cabeça neutra, cabeça aberta, assim, para todo papo. Eu queria falar sobre publicação independente, sobre autopublicação já tem um tempo aqui no Rabiscos. Na verdade, eu trago muitos escritores independentes aqui, né? O Rabiscos é um palco muito grande para as pessoas que estão fazendo trabalho de correr atrás sozinho, que estão longe dos grandes centros, que estão longe do mercado editorial e que encontram no boca a boca, que encontram na estrada o verdadeiro mercado editorial, a verdadeira editora, né? o que motiva, né? Eu trabalho muito com escritores independentes da periferia também, que eu trago bastante aqui, e eu acho que acaba sendo um movimento que fomenta a leitura pura e simplesmente, né? Não pela propaganda, não pelo apelo mercadológico, não pelo apelo de estrutura de dinheiro, né? E vocês dois aqui, eu acho que vão poder dar uma noção muito boa pra gente do que é isso, porque o Zé Elias, além de se autopublicar recentemente, ele também tem uma editora que está começando, que ele também foca muito nesse mercado editorial, dos escritores que estão começando, que estão aprendendo assim, a entender o esquema do mercado editorial. Obrigado. E a Regiane, que veio com o seu livro, também publicando pela Amazon, autopublicação e tal. Então eu queria começar com você, Regiane, que você contasse um pouquinho para mim como que foi essa experiência. Você já tem
uma experiência no mundo de escrita, né? Aí você veio, fez a publicação pela Amazon, pela autopublicação, e a gente entra naquela discussão também, que eu quero aproveitar que você fez a sua publicação Amorizê, do seu livro, pela Amazon, e queria que você falasse um pouco disso também, da grandeza que é a Amazon, o que ela pode representar, o que ela não pode representar, porque tem tido também muitos escritores independentes falando de boicotes da Amazon, pelo tamanho que ela é, para favorecer as pequenas livrarias. Como que é tudo isso? Assim? Enchi você de pergunta, né? Você viu que você tem 20 perguntas. Legal. Não, vamos lá. Eu agora em agosto completo um ano que o meu livro Amores foi publicado, autopublicado. Primeiro mesmo foi na Amazon, né? Foi nessa plataforma aí, na plataforma que eles oferecem para autopublicar e-books. Então, e eu, né, como eu comentava, faz um ano quase que eu autopubliquei lá pela Amazon. Tem sido um processo de muito aprendizado, muito aprendizado. Eu optei pela Amazon porque eu já tinha uma familiaridade com o processo deles, porque eu trabalhava aqui no Uruguai com uma autora que autopublica pela Amazon há muitos anos. Ela é uma autora que vive aqui no Uruguai faz muito tempo, ela também não é daqui, ela é estrangeira, e ela publica há muito tempo livros, e até livros em formato áudio, que a Amazon também oferece, ela tem muita experiência. E aí, de acompanhar o processo dela e conhecer mais a ferramenta, eu achei que era uma ferramenta interessante, assim, para começar, né, para dar esse primeiro passo. Foi bastante, assim, muito esforço e dedicação no sentido de estar aí aprendendo da ferramenta, entendendo como funciona, procurando textos, procurando pessoas que já fizeram e aprender da experiência delas, né? Acho que um ponto positivo que a Amazon tem é que a plataforma dela oferece um montão de conteúdo para você aprender a publicar lá dentro, para você aprender a melhorar o texto, diagramar. Ela dá muitas dicas, né? Para você, como autor iniciante, no meu caso, que nunca tinha publicado um livro, que nunca tinha feito esse processo, foi muito rico, assim, e sinto que aprendi bastante de todo o processo, até de editor, né, de planejar e produzir um livro com o material que eles mesmos fornecem e também a partir da conversa e do intercâmbio com outros autores, né? O que eu acho que a Amazon tem, que às vezes é meio complicado, é todo o tema de... principalmente do retorno financeiro, assim, a gente fica com um porcentagem muito pequeno, é muito difícil o tema do pagamento, principalmente no meu caso, estando aqui no Brasil, no Uruguai, o pagamento acontecendo no Brasil, é complicado essa dinâmica, não é toda a conta bancária que eles aceitam, então tem aí uns desafios assim nesse sentido, mas como vitrine, né? Eu acho que tem sido interessante, assim, para mim, como uma primeira experiência, né? Conhecer o mecanismo, aprender, intercambiar com outras pessoas, ver todo o alcance que a Amazon tem, chegar a mais pessoas. Eu acho que nesse sentido tem sido positivo. Mas eu tenho essas mais críticas nessa parte mais da econômica, né? Que eu acho que é um problema que os autores enfrentam em diferentes plataformas, né? E formatos de publicação. A Amazon ela tem essa característica, né? A gente fala, o pessoal tem falado muito das pequenas editoras para estimular, até pelos livros físicos, mas a Amazon ela acabou favorecendo muito, né, esse cenário da autopublicação, porque é tudo muito mastigado, né? Você consegue entrar lá, você consegue entender a lógica, você consegue converter o arquivo, jogar e lançar para o mundo todo, né? Sim, ou seja, eu, no caso do meu livro, eu trabalhei com diagramadora, eu trabalhei com outros profissionais, mas se você tiver vontade e habilidade, você pode fazer tudo sozinho, na realidade. Você pode fazer a capa, você pode diagramar. Claramente, não é a mesma coisa que um profissional que tem muito mais experiência nesses outros detalhes da publicação. Com certeza, a qualidade é diferente, mas você tem essa facilidade, né? De se você não puder investir numa pessoa que te faça a capa, em alguém que te ajude com a diagramação, a Amazon te oferece ferramentas que te ajudam a lançar, sabe? Mas é tudo, né, uma questão de decisões e o que você pode fazer, até onde você está disposto a abrir mão de coisas, né? Para ter essa facilidade toda também. Então, tem sido por aí, assim, a minha experiência. E você pensou no livro físico também, ou você optou por trabalhar assim, né? Acho que é o sonho, né, de qualquer escritor. O livro físico tem uma magia diferente. Na realidade, o que eu fiz aqui no Uruguai, eu imprimi uma versão física do livro.
trabalhando também com uma gráfica que se especializa em publicação independente, com uma diagramadora também. Então, aqui a gente fez uma versão do livro em espanhol, física, que também foi uma experiência totalmente independente, minha, né, de trabalhar com essas pessoas e depois fazer toda a parte de venda disso. Está sendo muito gostoso, assim, a experiência, está sendo muito bom. É uma coisa que eu gostaria de replicar no Brasil também. Essa publicação em espanhol, como que você sente de diferença aí no Uruguai, que é um país pequeno, né? Você foi para o Uruguai trabalhar com escrita, trabalhar no mercado literário, e como que você sente, assim, a diferença de leitura? Como que é, apesar de ser um país tão perto da gente e tão pequeno? É verdade. Eu vim, na realidade, trabalhar no Uruguai com marketing, né, e comunicação, que é aí uma parte onde eu tenho bastante experiência. Trabalho nisso já há alguns anos, e não dentro do mercado literário, né? Então, fui aprendendo do mercado literário aqui como leitora, como consumidora também. É um país que lê muito, muito mesmo. Você tem muito interesse pela leitura, muita promoção disso. A gente tem muitos eventos, que agora tudo está muito mais digital, né? Mas no mundo normal, a gente tem muitos eventos de bibliotecas abrindo durante toda a noite, fomenta que as crianças vão à biblioteca, as livrarias fazem muitas coisas, assim, muitas rodas de conversa. É muito rico esse mundo, e eu acho que uma vantagem do Uruguai ser tão pequeno é que você pode ter muito contato com autores, né? Você pode conhecer um autor muito mais fácil do que seria talvez no Brasil, que é muito maior. Então tem muito espaços para os autores contarem da obra, né? Falarem, roda de autógrafo, todas essas coisas que a gente no Brasil talvez é um pouco mais limitado. E aqui tem sido uma boa experiência com o livro, né? Na realidade, eu não pensava fazer, desculpa pelo portunhol, que às vezes sai. Eu não pensava fazer o livro em espanhol inicialmente. Eu sempre escrevi muito mais em português, né? O que sai natural. Mas como eu tinha aqui alguns amigos, familiares, o pessoal começou a cobrar. E aí eu fiz uma adaptação do livro para o espanhol. Primeiro também publiquei pela Amazon em espanhol e depois fiz essa versão física. E tem sido bem bacana o processo, assim, é muito aprendizado, eu acho. É muito tentar uma coisa, se equivocar, voltar a tentar. Aqui também existem editoras, tanto grandes como pequenas, né, como editoras independentes também. Eu até tentei inicialmente contactar essas editoras menores, né, para oferecer o livro, para conversar sobre isso, mas não tive muito interesse da parte deles, porque já tinham um calendário fechado de muito tempo, né? Por exemplo, eu conversei com algumas editoras no começo do ano e eles falaram, olha, todo que é o ano de 2021 já está fechado, a gente já sabe o que vai imprimir, os livros já estão definidos, então... E eu não queria esperar mais, sabe? Eu já estava com o livro lançado em português, eu queria viver essa experiência mais independente e ver o que rolava. Mas tá, as portas estão aí abertas também, né? Então, no dia de amanhã poderia ser outra experiência também, trabalhar com uma editora mesmo. Legal que a gente consegue fazer um complemento com o trabalho do Zé, que é dono de uma editora, né? Uma editora de pequeno porte, que está galgando um espaço de mercado, tem procurado escritores independentes. E o Zé Elias tem um projeto gráfico muito bonito, né? Ele consegue trabalhar tudo isso. Aí, Zé, eu queria fazer um contraponto, então, com o que a Regiane está falando, para entender um pouco o seu trabalho, porque você foi além de que agora é um escritor também, que lançou recentemente seu primeiro livro, mas você visualizou no mercado independente, no mercado editorial menor, né? Que ainda consegue conversar com vários escritores que estão aí em fase inicial, estágio inicial, e alguns até não tanto, né? Que você contasse um pouco disso, assim, os seus dilemas, o porquê que você decidiu montar essa editora. Acho que já tem uns 3 anos que tem essa editora, se eu não me engano, a Estância, né? Queria que você contasse um pouco essa história, seus dilemas, seus conflitos e como que você vê esse cenário que a Regiane falou. Olha, eu sou também publicitário de formação. E eu fui para a publicidade porque, antes de ser publicitário, eu já me via um artista gráfico. E isso lá, muito antes do computador existir. Eu sou formado nos anos 80, né? Então, eu pensei, eu já tinha habilidade de arte gráfica natural e pensei que a publicidade seria um mercado que me absorveria, né?
com a arte tendo uma finalidade, né? Porque eu sempre me questionava assim, vou fazer a arte pela arte, né? E acho que é um mercado mais difícil. Então, eu fui para a publicidade por causa disso. Trabalhei muitos anos em agência de propaganda, mas, ao mesmo tempo, também eu tive a oportunidade de trabalhar no ramo gráfico, em indústria gráfica. E eu via que eu tinha muito mais identidade com isso, com produção gráfica, com produção editorial, né? Até que, 3 anos atrás, por uma sugestão do Chico Lopes, que é um autor daqui, que você conhece, grande. Ele falou, Zé, vamos fazer alguma coisa, uma editora, ou algo parecido com uma editora, né, para atender essa demanda do autor independente, né, porque, ao contrário de Montevidéu e de outras metrópoles, né, a gente não tem um grande movimento aqui, né, com todas essas atividades que a Regiane está sugerindo. E, ao mesmo tempo, nem todo mundo tem a facilidade do jovem de hoje de lidar com esses entremeios que, por exemplo, a Amazon oferece. A Amazon é maravilhosa nesse ponto porque, como a Regiane disse, você pode fazer tudo sozinho, mas existe aí o pressuposto de que você tenha uma habilidade com o lidar com as coisas de computador, né? As coisas do meio digital, que nem todo mundo tem, especialmente pessoas já aí da minha idade para cima, né? As pessoas não têm muita paciência tem que preencher cadastro, tem que fazer o arquivo assim assado, tem que... Então, a gente pegou vamos dizer, esse nicho de mercado para investir nele. Eu tenho muita facilidade em intermediar tudo isso no sentido da produção. Então, você escreve o livro no Word, num formato qualquer, com uma letra qualquer, com tudo sem diferenciar título, o que é título, o que é texto, o que é citação, o que é nota de rodapé. E eu faço a ponte entre isso, um trabalho cru de uma história, em termos de diagramação e capa e tudo mais, e levo até o final, né, da produção. Vejo assim que existem vários caminhos, porque a Amazon, se por um lado ela tem toda essa estrutura que permite assim uma interatividade do autor completa, né? Por outro lado, ela é estrangeira, então existem esses problemas aí de burocracia, de contrato, de venda, né? E no caso do livro físico ainda tem o agravante do frete, né? Você tem o on demand, mas o frete é caríssimo. Então, hoje eu procurei outras alternativas nacionais que têm outros problemas, têm outra forma de agir, outros pontos diferentes. Tem que escolher os problemas. Não são tão digitais assim, nem tão porque a Amazon é praticamente 100% interativa, né? Você não tem quase que nenhuma interferência humana no processo, a não ser a sua mesma, né? Você faz tudo sozinho. Eu achei livrarias que oferecem o on-demand aqui, mas que não é um processo totalmente digital, que tem problemas típicos do Brasil, né? De prometer uma coisa e não cumprir, né? E então a grande dificuldade que a gente enfrenta, essa é uma que quando a gente depende de terceiros para algumas coisas do processo. E a outra dificuldade minha, que eu acho que é uma dificuldade geral para todo autor independente, é como vender, né? Como divulgar, como fazer chegar num universo que seja maior do que as pessoas que você conhece, né? Este que tem sido, acho que, o maior desafio, né? Não é fácil porque se é fácil hoje para você produzir, né?
também ficou fácil para muita gente que antes não produzia. Então, você tem uma concorrência muito maior hoje, né? De chegar ao consumidor ele recebe muito mais ofertas hoje, né? Então, esse que é o grande ponto de desafio. Você deve receber bastante pessoas procurando, né? Você, como, né, tendo uma editora, acho que muita gente te procura também. A gente vive, acredito que um momento, lançando uma reflexão aqui, um momento de mundo virtual cada vez mais, né? A Amazon oferecendo essa possibilidade de autopublicação. Por outro lado, as pequenas livrarias fechando a porta, não conseguiram competir com a Amazon, no sentido principalmente dos livros físicos, nem entrando tanto na autopublicação, porque a autopublicação que a Amazon oferece é difícil ter concorrente, mas nos livros físicos, e a gente entra numa outra questão também, que é a possibilidade de todo mundo poder falar, né? Alguns escritores exaltam isso como algo positivo, né? Ser uma coisa democrática, onde todo mundo pode escrever um livro e falar, e alguns escritores criticam um pouco a qualidade disso, como que isso chega, como que isso é lançado ao mundo, né? É quase que um trabalho sociológico, a gente tem que entender a estrutura de uma empresa trilionária e pessoas que estão começando, precisar dela, depender dela para conseguir se desenvolver, conseguir fazer uma publicação em e-book, né? Que ainda tem uma molecada que lê muito, mas tem muitas pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade no e-book. Eu, particularmente, sou um deles. Eu gosto muito do livro físico, mas eu leio, eu tenho os meus leitores digitais, eu leio muito PDF, até por conta do Rabiscos eu recebo muito PDF para as entrevistas. E a gente vive nesse momento assim, a gente vai criticar e a gente vai ter que entender, a gente vai aceitar e a gente vai ter que saber filtrar, né? Queria que vocês me falassem um pouco disso, assim, da parte de respeito literário, vocês pelas suas obras, né? O Zé, que deve receber muito, mas que lançou o livro agora, a Regiane, como que vocês veem a arte por trás disso tudo? A gente está falando do mercado, a gente está falando da editoração, a gente está falando da publicação, e a arte, o conteúdo, como que vocês acham que os escritores independentes, eu tenho muita certeza que muitas pessoas estão ouvindo Rabiscos hoje porque estão começando e são escritores independentes, como que vocês veem o processo disso, assim, da arte, da produção, do lirismo da produção, do conteúdo, assim? Se quiser começar, desculpa, quiser começar falando, Regiane? Legal, boa pergunta, Tadeu. Eu sinto, assim, que todos esses mecanismos que existem hoje, que facilitam muito que a gente, que qualquer um de nós possa escrever, publicar, chegar a seus leitores, né? Tentar gerar essa audiência, trabalhar nisso, eu vejo mais como positivo do que negativo. Eu entendo de que realmente a gente encontra de todo tipo de publicação, todo tipo de qualidade, todo tipo de história, mas eu acho que é mais positivo do que negativo no sentido de você poder ter esse espaço, você poder experimentar e aprender e ir melhorando com o tempo. Também acredito que, às vezes, as pessoas podem, por exemplo, facilmente publicar um livro, né, pela Amazon ou pelo mecanismo que seja, e talvez não tenha tanta qualidade como outras publicações. Talvez você... Acho que isso acontece muito também, por exemplo, né, se você publica pela Amazon sozinho e você não trabalha com ninguém, você não trabalha com alguém que revise o seu texto, que te ajude a melhorar, te corrija coisas, você pode terminar publicando um livro com erros ou com coisas que não são coerentes ou né, não tão bacanas, mas também eu acho que é parte do processo, que se você realmente gosta de escrever, se você realmente quer se dedicar a isso, você vai aprender disso e o próximo livro que você publicar vai ser melhor, e o próximo melhor, e o próximo melhor. E talvez se foi só uma experiência que alguém fez porque né, tinha vontade de publicar, publiquei, pronto, mas não era isso, acabou, você não vai continuar trabalhando naquilo e eu acho que tem espaço para todo mundo, para você errar, voltar e ir melhorando o seu trabalho, para você tentar e não era aquilo e pronto, ou para você publicar e crescer, né, com o seu trabalho. Eu sinto que é um processo de muito trabalho, assim, o Zé estava falando e eu concordo plenamente de que, nossa, você tem todo o trabalho para publicar, depois você tem todo o trabalho para vender, de se destacar, como você se posiciona, como você chega nas pessoas.
Então, envolve muito trabalho, na realidade, né? Essa arte, né? Esse tipo de representação, né, artística que a gente tem como escritor. Então, eu sinto que o espaço está para todo mundo, mas que realmente só vai se destacar e chegar mais longe as pessoas que colocarem muito esforço naquilo, muito trabalho, muita dedicação. Então, tem que ser uma coisa bem de vocação mesmo, você tem que gostar. E eu até, enquanto o Zé ia falando, né, sobre isso, eu lembrei, na primeira vez que alguém que não era uma pessoa conhecida comprou meu livro e entrou em contato comigo e, nossa, que legal, tal, para se apresentar, é uma emoção enorme, né, aquela sensação de cheguei em alguém que não sabe quem eu sou, que não está comprando porque gosta de mim ou porque me conhece. É incrível essa sensação, mas envolve muito trabalho, muita dedicação, muito mesmo. E é para quem gosta, né? É para quem realmente se apaixona por esse mundo, eu acho. Zé, completando o que a Regiane falou, o que você falaria aí para as pessoas que estão começando? Como lidar com esses dois mundos? O mundo da criação e depois o mundo de ir atrás das vendas e tudo mais. Porque ao mesmo tempo que, como você falou, Zé, ao mesmo tempo que a gente está tendo a liberdade de publicação, a gente acaba também tendo que fazer o papel das editoras grandes, que é ir atrás, vender, distribuir, fazer o que for, né? Claro que com a autopublicação a gente acaba sendo... A gente decide o que a gente quer ler, e não mais as editoras. Antigamente as editoras decidiam o que você ia ler, né? O que você tem para falar nisso? Até pegando carona nessa última frase sua, o mercado ele não está só para os escritores, como a Regiane chamou, de vocação, né? Eu já fiz livros aqui para escritores casuais. Por exemplo, recentemente eu fiz um livro para 3 professores lá de Piranguinho. Piranguinho é uma cidade aqui a, sei lá, 100 e poucos quilômetros de Poços, né? E eles tinham era um livro, um livro sobre uma antiga professora da cidade, né? Então eles contam a história dela, mas eles não são escritores propriamente, né? Só que eles queriam fazer um livro que é uma coisa casual na vida deles. Então existe esta fatia também com a qual o escritor, que é escritor por definição, ele se define como escritor, ele enfrenta também, né, no campo da venda, né? Então, assim, se você tem intenção de viver de escrever e não quer depender da editora tradicional, né, não quer contar com a dependência, né, que tem seus pontos positivos e também tem os negativos, é preciso que você dedique parte do seu tempo de uma maneira, digamos, profissional mesmo, para alavancar a venda, alavancar a divulgação, né? Então, há que se olhar para isso com muita atenção, né? Até falei com o Gustavo Bonafé, que é um... Ele participou aqui do Rabiscos, inclusive. Então, ex-vereador aqui, escreveu um livro, eu produzi o livro dele. Ele falou isso, né? Ele falou, Zé, assim, a gente não pode se iludir muito com a questão do vender o livro com essa ideia de que, publiquei, agora ele anda sozinho. Não, é um outro esforço, né? É uma outra metade, praticamente, do trabalho do escritor hoje. É assim que eu vejo. Até as editoras maiores, elas têm procurado, isso foi falado muito na Flip 2019, lá em Paraty, elas têm procurado os escritores com um perfil mesmo, assim, de pessoas que querem vender o livro depois. Então, as grandes editoras, elas vão chegar num momento que elas vão falar assim, olha, eu prefiro esse escritor, pode ser até um pouquinho inferior literariamente, mas ele é mais engajado nas redes sociais, ele tem mais seguidores, ele vende mais. Eu ouvi isso de não uma nem duas editoras que trabalham em editoras grandes, assim, mais que isso até. Para a gente ir para a reta final aqui, eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês agora. Queria que a Regiane falasse um pouquinho do seu livro e depois o Zé falasse um pouquinho do livro dele. A gente falou aqui de todos os trâmites que envolvem isso, mas também queremos saber o que se fala a obra de vocês. Bacana.
Bom, eu escrevo, né, desde sempre, desde que me entendo por gente, publico muito crônicas, contos, poema, de tudo. Publico bastante lá no Medium, mas ano passado eu tomei a decisão de agrupar alguns textos que eu tinha relacionados ao tema do amor num livro, numa publicação única que se chama Amores, que é um livro que reúne diferentes textos falando sobre diferentes tipos de amor, né? Nossa, eu falei amores, eu falei. Amores. Faz uma brincadeira com isso mesmo, ele é Amores com Z e não com S no final. Isso. E porque cada texto do livro, ele fala sobre um tipo de amor e o seu título corresponde a uma letra do alfabeto. Então, os textos do livro vão de A a Z, falam de amores de A a Z. Bom, é um livro, né, que está aí, como a gente comentou, disponível como formato e-book, por enquanto, lá na Amazon, e é isso, assim, tem sido um projeto muito interessante, muito gostoso, todo esse processo de autopublicação, e é um esforço super grande, como a gente comentou aqui. Então, continua aí na batalha, no marketing, trabalhando para chegar a mais pessoas e poder posicionar aí o livro para outros públicos. E é isso, qualquer coisa, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, também podem me encontrar como Regiane Folter, lá no Medium ou nas redes sociais. Bom, obrigada novamente, Tadeu, pelo espaço. Imagina. Zé, e seu livro? Fala um pouquinho pra gente. Meu livro foi nada pensado, né, como livro. Porque eu comecei a escrever, foi uma brincadeira, um blog. Eu estava fora do país e as pessoas queriam notícias, aí eu criei um blog para ir colocando as notícias, e eu colocava as notícias com um certo tom de ironia, um certo sarcasmo, mostrava coisas Eu morei na Alemanha, né, então é um país que gera uma curiosidade muito grande, e eu publicava coisas assim que ninguém esperava, sabe? Eu tirava assuntos de onde ninguém imaginava. E com a chegada das redes sociais, eu comecei a encolher, né, os textos, as ideias, condensar em frases, em pensamentos curtos, até que eu vi que eu tinha tantos já que eu resolvi transformar num livro, né? Esse livro se chama Eu Não, Sei Usar Vírgula, e já diz um pouco do que é o tom dele todo, né? Mas o que eu ia falar? Sim, eu quero fazer um parênteses, que a Regiane falou que o livro dela se chama Amores, né? Amores com Z, isso. Sim. Eu entendi que seria tipo uma qualidade, assim, um sentido de qualidade, tipo nitidez, né? Amores. Amores. Pode ser uma nova interpretação. Mas gostei da interpretação, Zé. Então, nitidez, ou qualquer outra palavra que termine com esse, né? Mas, enfim, o meu livro, ele está também na Amazon, como e-book, como livro físico também, né? E também está como on-demand aqui no Brasil, numa livraria chamada Polo Books. Até se a Regiane depois quiser, eu mostro como é o processo, né? A gente conversa mais a respeito. Com certeza. E isso também, vão me achar com esse nome que está aqui nas redes, José Elias, ou Zezito, enfim. É isso, se quiserem conversar mais sobre o livro, ou mesmo sobre a produção. Pois e os escritores que estão ouvindo, que estão querendo publicar, pode procurar a sua editora, editora Estância, como que está isso? Estanciaeditoriais.com.br, no Facebook Estância Editoriais, no Instagram Estância Editoriais. Legal, ainda não. Hã? Você pode ser uma ponte para um começo literário de muita gente. Assim, para quem, ao contrário da Regiane, não tem muita facilidade de manusear toda esse ferramental digital que se oferece hoje, né? Então, a gente faz de tudo, desde diagramação, capa, também faz tradução, né? Não que eu faça, né? Porque
Como é que aqui funciona? Eu não tenho uma empresa com pessoas contratadas. Na verdade, isso é um grupo de parceiros independentes que até facilita no sentido financeiro para quem contrata o trabalho. Então, eu só vou ter o custo de um tradutor se a pessoa precisar de um tradutor. Eu só vou ter o custo de um revisor se ela precisar de um revisor, né? Que também é uma forma de facilitar o autor independente, que quase sempre é alguém que, né, não está com dinheiro sobrando. Legal, o trabalho do Zé é incrível. Gente, adorei bater esse papo com vocês. Regiane, uma querida, você, Zé, grande amigo. Adorei entender um pouquinho mais desses mecanismos. Acho que foi super rico o episódio. Acho que as pessoas que estão chegando aqui, que estão com essa dúvida do mercado independente, como publicar, já deu uma abertura enorme na cabeça aqui. Obrigado, viu? E a casa é de vocês. Espero poder conversar com vocês mais vezes. O Rabisco está de portas abertas. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo trabalho de vocês. Então, pessoal de casa, conheçam o trabalho da Regiane Folter. Conheçam o trabalho do Zé Elias também. Se alguém precisar de editora, conversem. Regiane e Zé também, conversem entre vocês, se vocês quiserem. Eu acho que isso é muito válido. Obrigado, viu, gente? E é isso. Pessoal de casa, críticas, sugestões, Rabiscos, podcast Rabiscos no Instagram, Rabiscos Podcast no Twitter, podcastrabiscos@gmail.com. Obrigado, Regiane, obrigado, Zé, e voltem sempre. Obrigada. Valeu, brigadão.